queria que nós entendêssemos é o seguinte: o Papa já há alguns anos atrás começou com a questão do ambientalismo, antes ainda estávamos a falar do aquecimento global. Eu acredito neste momento, irmãos, que o povo de Deus ficou tão fixo em decreto dominical que eles imaginam uma coisa diretamente, quase que imaginam o Papa levantar-se e dizer: agora, se os adventistas não quiserem guardar o sábado, o domingo, e se quiserem continuar a guardar o sábado, vão todos ser perseguidos e vamos tentar matá-los. Irmãos, isto não vai acontecer assim. Isto vai acontecer de uma forma discreta, onde as pessoas vão olhar para nós como os perigos da sociedade, como as pessoas que realmente não têm senso, como pessoas de mente fechada, que estão a pôr em perigo a sociedade. Eu acredito que o que estamos a ver neste momento é o que eu chamo das avenidas para o decreto dominical. Temos a avenida da saúde, onde as pessoas estão a ser cada vez mais apertadas numa condicionante. Temos a avenida económica, onde as pessoas estão a ser cada vez mais apertadas noutra condicionante. E nós vemos que Apocalipse nos fala, no capítulo 13, versículos 15, 16 e todo o cenário, que uma das questões que vai acontecer é a questão económica, não poder comprar nem vender. E nós estamos a pensar que as pessoas vão dizer assim: não pode comprar nem vender porque você guarda o sábado. Mas e se as pessoas tiverem que dizer também: não, você pode comprar e vender, basta que se submeta às questões de saúde e que pare de dizer que essa vacina tem isto ou aquilo que você pode não querer consumir porque é contra a sua filosofia. Você se submeter, tem o seu passe, com o seu passe pode entrar no supermercado, pode comprar o que quiser. Nós vamos estar numa guerra apenas na nossa cabeça, falando de sábado e domingo, enquanto as pessoas vão estar numa guerra em que elas estão apenas a ver que você é um perigo para a sociedade, porque você tem uma doença que pode chegar às pessoas ou que não está a prevenir para não chegar às pessoas. A avenida económica, a avenida da saúde vão se encontrar. Depois temos a avenida da questão ambiental, a avenida da conciliação das religiões. Agora, com toda esta movimentação nas eleições americanas, vocês viram, o mundo pode acompanhar uma coisa que nunca existiu. Um tempo enorme para chegar a se decidir quem era o presidente. E uma grande tensão. Houve vídeos que foram lançados da parte dos evangélicos apoiando e dizendo que o Trump é o elemento de Deus, quase dizendo como se ele fosse enviado por Deus para suster algumas das coisas. Nós vemos uma polaridade que está a existir dentro da igreja. As igrejas estão-se a dividir. Eu tenho igrejas que dizem que devemos fechar, outras que dizem que devemos ficar abertos. Temos igrejas que dizem que não vão usar máscaras, outros dizem que precisamos usar máscaras. E já temos pessoas que estão-se a polarizar se vamos ou não termos vacinas. O que está a acontecer, nós estamos a ver que está a haver uma polarização, uma divisão no mundo, no país, nos nossos países onde nós estamos, na nossa igreja. Esta polarização foi descrita no livro Mensagens Seletas, na página 141, nos fala exatamente de que se formariam dois partidos na igreja. O trigo e o joio caminhando juntos, dois partidos na igreja. Esta polarização está muito clara e está a acontecer grandemente no mundo, na sociedade e no país e também nas nossas igrejas. Amigos, eu não sei se nós estamos a ver, mas todas estas coisas estão a encaminhar para uma conclusão. E esta conclusão vai levar a um evento que nós sabemos que existe, mas as pessoas não vão chegar lá diretamente. O inimigo vai trazer-nos por caminhos onde muitos tombarão ainda antes de chegar ao decreto dominical. Para começar, muitas igrejas tombarão por perder a sua unidade ainda antes de chegar ao decreto dominical. O diabo deve estar surpreendido, dizendo assim: uau, quem diria que um pequeno problema como um vírus ou uma máscara iria dividir a igreja tanto? Mas Deus nos está a querer chamar um alerta. Ele está a querer lembrar-nos que mais importante do que o vírus, do coronavírus, é o vírus do pecado que nós precisamos e que está a precisar de ser eliminado ainda do nosso coração e que está a causar divisões e polaridade entre nós. Mais importante que a quarentena de ficar em casa é a quarentena do tempo de Yom Kippur para revisar os nossos corações e estar realmente de forma que possamos avançar e estar diante de um Deus Santo sem mediador. Mais importante do que a máscara que temos ou não que usar, são as máscaras que ainda usamos que nos impedem de comunicar e de estar com os outros. Mais importante do que vacina ou não vacina, é o antídoto que precisamos ter
contra o pecado, contra a maldade que há no nosso coração ainda e que precisa de ser recebido da parte de Cristo em comunhão. Irmãos, o inimigo nos tem distraídos como um leão que ataca, ele distrai a manada para poder fazer o ataque. Ele nos tem distraídos com assuntos, sejam os nossos projetos, sejam os nossos trabalhos, seja o desejo, os sonhos das coisas que queremos alcançar, sejam os envolvimentos das coisas que queremos fazer nas igrejas, para não nos focarmos na pergunta principal: como está a minha alma? E com isso eu quero dizer, como está o meu caráter? Reflito o caráter de Cristo? Eu quero que saibamos claramente que não importa o quanto conhecemos da mensagem de profecias, porque não é isso que nos pode salvar. O diabo sabe mais do que aquilo que nós sabemos, estuda mais do que aquilo que nós estudamos, mas não se submete nem se rende à autoridade de Cristo. Ele não aprecia o caráter de Cristo. Nós precisamos, irmãos, neste momento, entender que o Senhor nos está a dar uma chance. O mundo não esperava o coronavírus e a igreja não esperava o coronavírus. A igreja não esperava ter que fechar desta forma. A igreja não esperava estar a reunir-se desta forma. Mas Deus nos quer chamar a atenção. O coronavírus é um alerta para nos mostrar que, da mesma forma que fomos tremendamente surpreendidos por este problema, porque não estávamos preparados, também seremos tremendamente surpreendidos por um decreto dominical que virá da forma que não esperamos. Porque lemos e sabemos, mas quando chegam as coisas na realidade, elas não vêm com a mesma simplicidade. O inimigo lê as mesmas coisas e é astuto. E a Bíblia nos diz que, se possível, enganaria até os escolhidos. Então, eu quero deixar um alerta bem claro, irmãos. Se já houve um tempo para não estar distraído, esse tempo é hoje. Já vimos que já passámos todo o espaço do lugar santo e agora já passámos praticamente todo o espaço, há mais de 160 anos, que Jesus está a ministrar no lugar santíssimo. Nós estamos muito às portas de tudo o que virá e os eventos finais serão rápidos. Não é o quanto eu sei, eu acredito no sábado, que me vai fazer ficar de pé quando sair do decreto dominical. Não é o quanto eu sei, eu conheço das doutrinas da igreja e das profecias que me vão fazer estar puro quando fechar o tempo da graça. Se eu quero estar com as virgens sábias, neste momento, eu tenho que verificar a minha lâmpada. O que é que eu tenho realmente do Espírito de Cristo em mim? Eu tenho que verificar a minha lâmpada, o quanto eu estou realmente em comunhão com Cristo. Quais são as coisas que são realmente prioridade? Muitos adventistas vão, como se diz aí em Cabo Verde, a minha mãe dizia sempre, torcer a orelha e o sangue não sai. Vamos ser apanhados pela nossa distração, assim como as virgens insensatas foram apanhadas pela sua distração. No seu coração havia um desejo de estar com o Senhor, mas elas se distraíram daquilo que era o principal, de confirmar se havia azeite nas suas lâmpadas, se estavam preparadas para receber, isso representa essa dose extra de azeite, se estavam preparados para receber a chuva seródia. Eu quero que nos lembremos da sequência. Para eu estar pronto para a chegada de Jesus, eu tenho que estar pronto para fechar da porta da graça. Para eu estar pronto para fechar da porta da graça, eu tenho que estar pronto para as perseguições. Para estar pronto para as perseguições e para o decreto dominical, eu tenho que estar pronto para receber a chuva seródia. Para estar pronto para receber a chuva seródia, o meu caráter tem que estar confessado, os seus problemas, em comunhão com Deus e refletir a imagem de Cristo. Mateus 24:14 diz que o Evangelho do Reino será pregado em testemunho, não em teoria, não em conhecimento, não em textos, não apenas em saber e em formalismo de igreja, mas em testemunho. Significa que o meu caráter tem que refletir completamente o caráter de Cristo. Se há coisas na nossa vida que não estão confessadas, não protelemos mais. Este é o momento. Não podemos pensar só no dia do exame. Temos que pensar no dia da preparação. O dia da preparação é que dita o dia do exame. Estas avenidas do decreto dominical estão já a fechar-se. Nós vemos aonde a chegar. O que vamos fazer?